Coutinho. Sejam todos bem-vindos, mais um encontro nosso aqui da nossa comunidade, Direito a 2. Hoje o encontro é para conversar sobre como potencializar as ações envolvendo benefícios por incapacidade. Então, literalmente, é uma troca de ideias, um brainstorm. Já vai tudo de bom. É um brainstorm que a gente você vai discutir qual é o nosso corte, né, de pesquisa, de estudo, a dor que nós queremos resolver com esses encontros. Nós temos hoje uma grande quantidade de benefícios por incapacidade e nós queremos entender como nós podemos melhorar ou entregar um melhor conteúdo para que o processo seja bem conduzido no rito judicial previdenciário. E aí aqui eu vou transmitir alguns insights, algumas ideias do lado de cá do balcão, com essa experiência de analisar esse tipo de processo e analisando casos, petições concretas dos colegas. Hoje a gente começa um caso aqui com o Bruno. O Bruno foi um dos primeiros que me apresentou isso. Eu falei, Bruno, a gente tem que conversar ao vivo, que é mais fácil, fica mais dinâmico, vai ser muito bom. Então, o doutor Bruno Nogueira me enviou, gentilmente, uma peça que ele apresentou do escritório dele, ele é lá de Santarém, e eu estou projetando ela aqui na tela, na gravação. E essa peça dele, muito bem feita desde já, Bruno, te parabenizo. O layout dela, o design dela está excelente, ela atende todos os requisitos que a gente precisa aqui pro andamento processual. Se permitir, depois eu vou compartilhar lá no grupo, se você autorizar, para os colegas visualizarem. Mas, basicamente, essa sua peça aqui, ela trata de um pedido foi um requerimento de um benefício por incapacidade de um segurado especial, que já havia sido concedido na via administrativa. A segurada pediu a prorrogação e na prorrogação derradeira ele não foi confirmado, né? Concluíram lá que não permanecia aquela incapacidade inicial então reconhecida. Então a petição é muito bem feita, bem definidos os capítulos, a tipografia dela você está de parabéns, muito bem feita. E pelo valor da causa aqui, nós temos uma ação que vai para o procedimento comum. Então vamos começar como é a estratégia aqui que eu comecei a estudar esses tipos assim, gente, por que tem tanto indeferimento nos benefícios por incapacidade? Hoje, basicamente, benefício por incapacidade no juizado, quem vai definir tudo é a perícia. Não tem jeito, dentro do fluxo de juizado, principalmente onde essas ações tramitam mais, agora a experiência como diretor de secretaria, assessor aí desde 2004 na Justiça Federal. Entre um gigantesco volume de benefícios por incapacidade e algumas subseções, o benefício por incapacidade é o carro-chefe da vara. Então, são feitos lotes, conforme algumas especialidades, que não são todas, mas, em geral, os juízes, a gente faz sem essa triagem de especialidade ao máximo. Então, sempre nós temos ali o quadro de clínico geral, ou medicina do trabalho, temos os oftalmologistas, que é para esses problemas da visão, psiquiatria, temos muitos ortopedistas também, e essa parte também cardiológica. Uma ou outra subseção, vocês podem perceber, por exemplo, Alex, mas aqui no meu caso eu pedi com um especialista e na minha subseção não foi designado um médico, um cardiologista, no caso do meu cliente. Pode ser, internamente a gente tem essa dificuldade, não existe ali um perito com essa especialidade lotada naquela localidade. Então, essa primeira afirmação vindo de fora. Jurisprudencialmente falando, temos aquele entendimento lá que questionava da TNU e do próprio STJ em alguns precedentes, que a gente não precisaria de um médico especialista para fazer uma perícia médica previdenciária, salvo no caso de doenças complexas. Aí você preenche o que é uma doença complexa. Enfim, tem esse entendimento e ele é utilizado aí en passant para anular ou para julgar improcedente quando você tenta impugnar uma perícia pela ausência de especialidade do perito. Então, esse argumento por si só, muitas vezes, ele não cola na via recursal inominada e também nas apelações cíveis, a não ser que você demonstre que seja uma doença, que precisa de um especialista e tudo mais. Mas, em geral, mesmo com essa argumentação da TNU, internamente a gente tem essa preocupação, principalmente psiquiatria. E, por exemplo, Bruno, né, você atua aqui você está vinculado à turma, agora, né, mudou tudo isso. Até então era a turma recursal Pará e Amapá, agora você pode cair em qualquer uma das turmas 4.0 aí da primeira região, então basicamente não tem fronteira mais, né? Sim, teve um processo idêntico a esse, que a perícia foi bem mal feita, assim, na minha opinião, um médico com
tinha poucos meses de formado. Então, ele contrariou laudos de médicos especialistas aqui em ortopedia, traumatologia. Eu impugnei e o juiz se abraçou ao laudo pericial e julgou improcedente. Fiz um recurso e nominado foi parar na Bahia. E eles mantiveram aí, né? Pois é. Com base nesse entendimento da TNU. Da TNU. Uhum. Então, eles usam muito isso. Então, quando a gente tenta... essa luta, realmente, a gente tem que tentar trabalhar ao máximo isso. É o primeiro ponto. É já mostrar na peça inicial qual é a especialidade que a gente está. E isso eles vão exigir que a gente está querendo. Você pode conduzir na sua peça inicial, por exemplo, aqui é a perícia médica específica e o perito, ortopedia, cardiologia e coisas do tipo. Isso até é importante porque passa a ser uma exigência até agora, após uma alteração recente da Lei 8.213, que cabe na nossa petição inicial, vamos dizer, no caso de comorbidade, né, que o nosso segurado aqui tenha mais de uma patologia. Então, a gente deve indicar qual patologia que quer ser indicada nos autos. Antigamente eram umas petições mais simples, né? E aí falava, o meu cliente tem doença na coluna, no pulmão, várias, né? Coração, saia metralhando lá. Colocava todas as doenças porque alguma delas ia dar certo, era uma estratégia muito utilizada. A partir dessa alteração que teve com a introdução do artigo 129A, é muito importante a gente nichar, deixar realmente esse recorte bem específico, o que não impede que a gente, obviamente, solicite por subsidiariedade análise de outras patologias não requeridas. Eu até na projeção aqui daqui a pouco a gente vai analisar, eu achei de Santarém alguns quesitos, ele até pergunta se existem outras patologias. Mas o ideal, e por que isso pode dar problema hoje, principalmente após essa reforma? Porque tudo bem, esse perito ele vai analisar essa patologia, vamos dizer aqui da coluna, mas chega lá e fala, na coluna a parte não tem problema, e isso acontece demais. A parte não tem capacidade mais para problemas relacionados à questão ortopédica. Mas, durante a perícia, foi detectado um quadro de alienação mental. Pronto, que seria ali uma responsabilidade, vamos dizer, de um psiquiatra, e o perito não se sentiu confortável para concluir a perícia. E aí ele indica ali a necessidade de um especialista. Qual é o problema hoje? Isso que pode... Não é um problema também. Isso pode ser solucionado. O processo volta para o primeiro grau. Só que hoje o primeiro grau a gente só consegue produzir uma perícia, né? Pagar, custear uma perícia por processo. Então, se eu já precisar de uma segunda, de uma terceira, quarta perícia no primeiro grau, a gente não vai ter recurso para isso. Então, aí o processo pode ficar paralisado com esse ato e cabendo no juiz decidir. O que vai acontecer? A parte vai antecipar essa perícia, mesmo sendo beneficiada da gratuidade de justiça, o INSS não vai custear, porque a própria lei diz que é só uma perícia por primeiro grau. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de risco. Isso a gente elimina também na ficha, eu acho, na entrevista com o cliente. Você fazendo aquele checklist bem feito, dizendo assim, não, realmente o cliente vai te trazer aquela pastinha, né? Ele sabe trazer aquele saquinho cheio de documento e a pastinha. O que eu recomendo aqui, eu acho interessante, para a gente não cair nessa armadilha de uma perícia no primeiro grau e ficar nesse limbo o teu processo. É já definir no início qual patologia eu vou focar. E obviamente, qual é que tem a melhor documentação médica. É a coisa mais óbvia, né? Se eu tenho melhores documentos médicos para ortopedia, eu vou focar nessa daqui. E vou trabalhar com ela, inclusive, desde o requerimento administrativo. E tem alguns juízes que eu trabalhei lá em Belém, no Pará, que eu passei por lá agora, recente, eles, inclusive, estavam extinguindo por falta de interesse de agir quando era introduzida uma nova patologia que não foi analisada pelo médico do INSS. Então, outro documento muito importante que a gente tem que ter em mãos é o SAB, né? Que, graças a Deus, hoje, no meu INSS, a gente já consegue baixar o SAB. Antigamente, até alguns anos atrás, você tinha que ir na agência solicitar a cópia do laudo médico do próprio INSS, que fica salvo no sistema SAB. Esse laudo médico do sistema SAB é que vai nos dar as dicas de qual a especialidade, o que foi analisado pelo médico perito do INSS, que aí ele coloca o histórico, né, da doença, o que foi relatado e tudo mais. Então, o que está no SAB, inclusive, fica essa dica. Hoje, os juízes estão fazendo esse tipo de link. O SAB já está no processo. Se você já não apresenta no seu processo hoje,
o juiz, ou ele vai pedir para você juntar isso, porque ele já sabe que esse documento está disponível no meu INSS, aí então o processo volta para a fila. Então, primeira dica para todos, né, quem vai assistir a gravação, nunca deixe de juntar o laudo SAB. Já se antecipe e anexe no processo. Porque esse documento ele vai aparecer, e o juiz pode pedir para você juntar, e o teu processo vai para o fim da fila, vai tomar um ato ordinatório, aí para estar à vista, e até o processo voltar para aquela posição que estava, demora. Ou em alguns outros locais, a gente tem um sistema agora no CNJ, que se chama PrevJude, que eu dou um comando no PrevJude, e aí, em 2 dias depois, toda a documentação que está presente lá no INSS relacionada àquele caso, vem para os autos. Então, aquela alegação que eu vi alguns alunos brincando, professor, eu vou fazer prova contrária ao meu cliente, eu vou fazer... Gente, isso acabou. Não dá mais, então realmente a gente tem que trazer tudo que a gente... A ideia é essa. O que eu posso antecipar para o meu processo andar mais rápido? Então, a primeira dica é essa, a gente sempre trabalhar com o SAB e já destacar, pode até, inclusive, printar, né? Tem uma coisa interessante, é você printar o SAB e já colocar na inicial e já fazer a confrontação. Aqui na petição, já começando a primeira folha da petição do grande amigo Bruno, está perfeita a qualificação, o título do benefício que ele está pleiteando e o réu. E aqui ele já coloca no início os dados do pedido de prorrogação indeferido. Ótimo. O que eu alimentaria mais aqui? Isso aqui já, assim, eu, Alex, servidor, que tem que abrir inicial por inicial para saber o que a gente quer saber na primeira folha da inicial. E a partir daqui, Bruno, você pode ir lá, isso é super à vontade, a sua petição inicial para mim é perfeita, vai preencher todos os requisitos, vai fluir bem. Mas, realmente, assim, aquele raciocínio. O que um servidor procura numa petição inicial, naquele momento de triagem? Então, eu agora estou me colocando aqui como servidor que vai fazer a triagem de uma petição inicial lá no meu juizado, ou na vara civil comum. Primeira coisa, eu quero saber, obviamente, qual o tipo de benefício. Ok, a gente já sabe que é um benefício por incapacidade que a gente está pleiteando. Segundo, esse benefício ele decorre é um benefício novo que foi negado, o primeiro pedido, ou é um pedido de prorrogação desse benefício? Esse benefício já existia e agora ele foi prorrogado. Por que isso a gente sempre verifica? Para saber se eu vou precisar fazer uma audiência se for segurado especial. Que aí já linka, inclusive, para a segunda informação. Tudo bem. Esse benefício eu sei, então, que ele já existia. Então, ou seja, a prorrogação, então eu já sei que eu não vou ter dor de cabeça com audiência para verificação de qualidade segurada. Por quê? Já é justamente linkando com o segundo questionamento. A qualidade segurada que é incontroversa. Então, essa informação também, isso me ajuda, e eu já poderia até colocar aqui, qualidade segurada, incontroversa, benefício ativo até tanto, alguma coisa nesse sentido. Porque, como a gente tem muito segurado especial, nesse primeiro filtro das varas, o que a gente faz? Primeiro, tem que saber o que vai para a perícia e o que vai para a audiência, logo em seguida. São fluxos, a gente vai trabalhar muito com fluxo dentro do judiciário. Então, qual o fluxo que eu tenho que caminhar esse processo? Então, esse caso aqui do Paulo, ele já colocou dados do pedido de prorrogação indeferido. Então, daqui eu extraí, deduzi, mas isso aqui, por exemplo, um leigo ele não dominaria, eu deduzi que essa pessoa já recebeu um benefício, então, ou seja, eu não vou ter dor de cabeça em comprovar a qualidade segurado, e que ele foi indeferido. Isso também já me dá uma segunda resposta, que foi apresentado um pedido de prorrogação. Isso hoje, inclusive, é requisito para o processo andar. Alex, mas o meu cliente perdeu o time lá, perdeu o período, naqueles próximos 15 dias ali da cessação e esqueceu de dar entrada no pedido de prorrogação. Só com isso eu posso ir para o judiciário? Se você não tiver esquecimento, infelizmente, não. Hoje não passa mais. Se você entrar com um pedido lá sem a comprovação que tentou a prorrogação e a prorrogação não foi aceita, você não consegue em jeito nenhum, só se for um lapso da análise da secretaria. Mas, por padrão, todos os juizados hoje, essa verificação é feita, inclusive porque agora é um requisito legal, né, também do artigo 129A novo. Então, todas essas informações já tem que estar na primeira página. Primeiro, se é um benefício originário ou um benefício derivado de uma prorrogação que foi indeferida. Segundo, a espécie do benefício está tranquilo ali também.
Terceiro, qual é a espécie de segurado que eu estou tratando? Se é um segurado urbano, com a qualidade de segurado incontroversa, ou se é um segurado especial com a qualidade de segurado incontroversa, porque ele já vinha recebendo um benefício. Aí tem aquelas hipóteses de manutenção da qualidade de segurado. E isso é importante para mim, porque, primeiro, eu já não vou precisar construir na minha petição inicial um capítulo específico sobre dar qualidade de segurado especial. Então, aqui eu já enxugo, já consigo eliminar conteúdo desnecessário lá que pode influenciar na minha petição. E aí, aqui, inclusive, eu já coloco desnecessidade da realização de audiência posterior à realização da perícia. E outra informação importante que a gente pode construir para colocar já na primeira página, né, nessa primeira página aqui também, qual a especialidade que eu estou procurando nesse caso. Por quê? O que eu servidor estou olhando aqui? Primeiro, qual benefício se trata? Segundo, é benefício por incapacidade. É segurado urbano ou rural? É rural. Esse rural, vou precisar fazer uma audiência depois da perícia? Não vou precisar. Tudo bem. A gente fala doença, mas qual seria o ramo, né, da especialidade? Porque eu tenho que quando eu for enviar para a central de perícias ou nomear o perito, eu tenho que saber qual especialidade eu vou nomear. Então, aí aqui você já coloca, olha, aqui, a especialidade, né, da perícia, você já direciona médico, ortopedia, um oftalmologista, cardiologia, psiquiatria, ou mesmo a clínica geral, se você entender que é um caso aí fora do padrão. Mas você já deixa essa informação aqui, e a gente já consegue dar esses direcionamentos. Que esse é o primeiro filtro que eu vou fazer numa petição inicial quando eu receber na secretaria. Eu tenho que primeiro ver. Primeira coisa que vai ser vista, se houve um prévio requerimento administrativo ou se houve o pedido de prorrogação de um benefício, se ele decorre, né, de um anterior. É a primeira coisa que a gente vai verificar na petição inicial de vocês, advogados. Porque com isso eu já poderia matar o processo aqui. Ok, vencido isso. Segundo, tem que fazer um filtro. Eu vou precisar ou não de uma audiência nesse processo, que é aquele caso, né? Segurado urbano ou rural. Tranquilo aqui também. Ou mesmo se for segurado urbano ou rural, a gente já sabe se vai precisar ou não ali, numa segunda etapa do processo, que é a verificação da qualidade de segurado. Terceiro, qual vai ser a perícia, para qual perito médico eu vou direcionar, que eu vou nomear? Vai ser um cardiologista, uma especialidade específica, a causa é complexa, é uma doença rara, tudo isso eu posso chamar atenção. Então, essas informações iniciais, vamos dizer assim, a gente está criando um algoritmo, se eu fosse automatizar a análise, eu automatizaria com esses questionamentos, essas verificações. Porque a partir dela, eu já consigo já matar o processo por falta de interesse de agir, se não tiver o prévio o requerimento administrativo ou pedido de prorrogação, já consigo entender que esse processo vai ou não vai para a fila da audiência após a perícia, e já consigo também interpretar para qual tipo de perito eu vou encaminhar o meu processo. Então, tá vendo? Tudo isso aqui, é a primeira coisa que a gente vai extrair de imediato da petição por incapacidade. Então, essas informações têm que ficar bem consolidadas. Se ficarem consolidadas já no início, assim, um quadradinho, depois eu vou fazer um modelinho de sugestão para vocês, vai ficar ótimo também. Outro ponto importante que até o Bruno colocou na petição dele. Dados do pedido de prorrogação indeferida é muito importante para a gente também e ajuda. Por quê? Às vezes, a parte autora tem trocentos requerimentos, benefícios por incapacidade, muitos mesmo. Já peguei caso lá de ter 25, esse foi o meu recorde, foi 25 pedidos. Eram muitos, muitos. E aí eu tive que parar o processo e falar assim, senhor advogado, indique qual benefício você está querendo. Porque o advogado só jogou todos os benefícios e falou, eu quero restabelecer o benefício previdenciário. E a gente ficava sem saber. Mas delimita melhor, a partir de qual desses aqui? Do mais antigo, do mais remoto, do primeiro? Porque o que acontecia muito? A pessoa jogava vários, deixava em aberto e deixava para o perito decidir a data do início da incapacidade. E às vezes retroagia a data do início da incapacidade total, né, para conceder a aposentadoria, a antiga aposentadoria por invalidez. Então ficava muito solto. Então agora, qual é o ideal? É igual o Bruno já fez um quadro aqui que eu estou projetando. Ele já fala, eu nesse processo vou discutir esse número de benefícios, onde a data do requerimento foi 1º de outubro de 2019, e o indeferimento ocorreu em 22/10/2019, e qual foi o motivo da cessação. Então isso aqui também já dá uma luz muito grande, muito importante,
e já mostra que teve o prévio requerimento administrativo e, no caso aqui, o pedido de prorrogação. Então, ok também aqui, Bruno, na primeira página tem essa informação. Em seguida, o Bruno já fez um detalhe muito importante, que obviamente nós temos que ter isso aqui. Essa alteração legal, ela, na verdade, se originou dos diversos despachos de emenda inicial apresentado no Judiciário. Que tudo que o artigo 129A, que é o artigo 3º dessa lei, exigiu, né, das petições iniciais, agora inclusive como requisito, era o que a gente tinha dificuldade de extrair das petições iniciais. A gente que eu falo aqui, servidores do Judiciário que realizavam análise em colaboração com os magistrados. Primeiro, era uma descrição da doença detalhada. Qual é a doença que você está buscando aqui? Que eu falava, às vezes na inicial nem vinha doença, só vinha um monte de papel solto, aí eu tinha que saber o que ele está querendo aqui. Era a questão pulmonar, a questão era problema de coluna, do coração, tem um monte de exames separado aqui, fora de ordem. Então, essa descrição da doença, entenda-se. Qual a doença, qual a incapacidade que você quer focar nessa ação? Que será aqui a causa de pedir no seu caso. Nós vamos tratar somente disso aqui. Se surgir aí uma outra doença, outra situação que ocorre no curso do processo, obviamente você, advogado, vai pedir, como eu falei no início, a questão da subsidiariedade, mas corre o risco, como eu falei, de você cair na armadilha de a gente não ter recursos para fazer uma segunda perícia com um médico daquela especialidade. Então, tome cuidado com isso. Então, a descrição da doença, igual o Bruno fez aqui, ok, lombalgia, cervalgia, sem problema nenhum. O que eu quero apresentar, antes de... Aí já vai ficar legal, Bruno, vai ficar um pouco bagunçado, mas... Rapidinho. Eu mencionei essas doenças aí, são 3. Isso, do grupo... Da coluna, né? Uhum. Seria melhor eu escrever doença da coluna ou mencionar conforme está lá no laudo? Não, conforme está no laudo. O que ficou bem entendido aqui? Que eu sei que eu vou precisar de um ortopedista. Pronto. Uhum. E, inclusive, é aqui que eu quero projetar agora. Deixa eu abrir essa portaria aqui. Então, como é que eu começaria a construir esses detalhes mais, vamos dizer assim, técnicos, né, Bruno? E essa é a dica agora que está a aula também, que eu recomendei para o Bruno. O Bruno, o primeiro grau dele, no caso, é a subseção judiciária de Santarém, no Pará, no estado do Pará, TRF da primeira região. Falei, Bruno, a primeira coisa que a gente tem que fazer, a petição inicial de vocês, e isso já foi expertise tirando dúvida de vários peritos, muitos profissionais, os peritos, na hora de preencher os quesitos deles, eles buscam um elemento na petição inicial de vocês. Então, a nossa petição inicial, qual é a grande sacada que eu vejo aqui? Olhem as perguntas que foram feitas pelo juízo, até todo juiz, todo. Não existe subseção, seção, sem uma aquisitação padrão. Então, já existe uma aquisitação padrão que é fornecida aos peritos, seja, hoje a gente tem as centrais de perícias ou nas localidades pequenininhas, igual o Bruno falou, em Santarém não temos aqui uma central de perícias. Então, cada magistrado designa o seu perito, lá são 2 varas. Sem problemas, com certeza cada uma dessas varas tem uma aquisitação padrão que foi entregue para o perito. Inclusive, interessante, só já ressaltando nessa notícia só essa semana, o CNJ aprovou a minuta de resolução onde eles vão padronizar a aquisitação de forma nacional a benefício por incapacidade. Eu acessei aqui o processo administrativo lá do CNJ, os quesitos ainda não existem. Você entra lá no CNJ, tem a proposta de resolução dizendo, olha, existirá uma aquisitação específica para benefício por incapacidade e no segundo momento eles vão desenvolver uma para benefício assistencial. Os quesitos, por isso que eu não coloquei nessa aula aqui ainda, nesse nosso encontro, Bruno, eles ainda não existem. Então vai surgir um segundo ato, um próximo ato, onde eles serão apresentados. Então, qual vai ser a grande sacada? É, obviamente, transformar aquelas perguntas, fazer engenharia reversa, que eu sempre falo. O que está sendo perguntado naqueles quesitos, a gente tem que responder na nossa petição inicial. Então, lá em Santarém, eu achei... Deixa eu interromper essa daqui e vou projetar uma portaria que eu achei em Santarém. Eu fiz essa pesquisa para o Bruno também, o Bruno também chegou a tentar coletar com
as secretarias, em regra, alguns sites da primeira região, elas disponibilizam no site esses quesitos. Se você não tem isso, o que você faz? Manda um e-mail para a vara e solicita a apresentação da quesitação padrão, porque é a partir dela que você pode ampliar ou desenvolver ou melhorar os seus quesitos. Deixa eu pegar aqui. Esse aqui. Pronto. Então, nessa pesquisa, eu achei na internet, na biblioteca Existe uma biblioteca digital do TRF1, que lá você procura vários atos administrativos. No primeiro momento, eu tentei localizar alguns processos, Bruno, as portarias específicas da primeira e da segunda vara sobre o tema. O mais recente que eu consegui achar nessa biblioteca foi uma portaria conjunta, essa portaria aqui é de 2020. Essa portaria ela foi feita em 2020, durante a pandemia, quando nós utilizamos muito a prova técnica simplificada, que foi a famosa perícia remota. E essa prova técnica simplificada, pelo que eu vi nas perguntas, tem uma regulamentação aqui, deixa eu passar direto para a aquisitação, tem toda uma regulamentação, mas o mais importante para a gente fixar o valor de perícia é isso aqui, o anexo. Então, nós temos aqui os pontos controvertidos, o que é o exame técnico vai ser análise de documentos, parecer técnico deve ser forma de fundamentação, com base nos documentos, o profissional deve levar em consideração. Aí, opa, aqui ficou legal. A possível incapacidade, deficiência não vai ser o caso, segundo os aspectos pessoais, sociais e econômicos da parte autora. Então, primeira dica que a gente tem que ter na nossa petição inicial, a perícia biopsicossocial. E por que isso é importante, Bruno? A única vez que eu vi turma recursal reformar a sentença de improcedência, essas improcedências padronizadas, é quando a gente consegue a gente chama que é a incapacidade social. Que é aquele caso, igual o caso que você tem aqui. É uma segurada pescadora que tem problemas ortopédicos na coluna. E aí o perito do INSS fala que ela não tem problema nenhum, e vamos dizer assim que o perito judicial vai confirmar esse entendimento do INSS. Olha, a questão ortopédica dela, realmente ela apresenta limitações, mas ela pode ser, eles usam muito isso. Realmente ela está incapacitada para a atividade habitual dela, que é a atividade pescadora, mas ela pode ser reabilitada. Aí vem aquele questionamento, como é que você vai reabilitar uma pessoa que mora no município do interior do Pará, que aí você coloca, aí que é interessante, você colocar esse município, o que ele oferece para ela? A questão de dados do IBGE, é um município extremamente rural, é um município que tem industrialização, tem comércio, tem pontos. Então são essas situações que a gente tem que trazer. Qual o grau de escolaridade atual da sua cliente? Ela tem primeiro grau completo, é analfabeta, nunca foi. Tudo isso tem que estar o máximo documentado dentro do processo e já na petição inicial. Isso aí, esse quadrinho, porque a gente vai casar aqui a questão da incapacidade social. E, repito, é o único caso que a gente consegue afastar laudo. Eu minutei muita sentença desqualificando laudo e fazendo minutas também quando trabalhei na turma recursal, na incapacidade social. Que vinha o perito falando, olha, ele pode trabalhar, mas aí você tinha um senhor idoso, analfabeto, que morava no interior da cidade, que a única fonte de renda ali do maior grupo de pessoas com essa qualificação era do labor rural, esforço físico, alguma coisa nesse sentido. Então, caprichem nisso aqui. Caprichem, não digo assim, claro que você... mas está na narrativa dos fatos. Caprichem no destaque na petição inicial de vocês. Deixe isso bem claro. Faça um quadrinho, você pode fazer um texto livre, mas isso ficando mais claro, mais objetivo, isso vai facilitar da incapacidade social. Até criaria um tópico também. Então, isso aqui é um ponto a ser destacado para vocês. Aí ele chama a atenção da questão da... Show de bola. Esse comentário teu foi muito bom. Eu nunca coloquei na petição inicial, nunca mencionei essa incapacidade social dos meus clientes. A maioria dos meus clientes são lavradores, pescadores, de municípios vizinhos aqui a Santarém, né? Que é um polo. Isso, que é o polo. Imagina. Santarém é a segunda cidade do Pará, tirando Belém e Ananindeua. Né? Então, tem muito lavrador, pescador, e eu dou assessoria para uma associação de produtor rural,
milhares aqui. Então, tem aparecido. Perfeito. Então, Bruno, capricha, pode até criar um tópico da incapacidade social para deixar claro essas questões da... A gente colocaria da perícia elementos para uma análise biopsicossocial, que está na moda, né? Que inclusive está no texto aí mesmo. Na inicial eu nunca coloquei, eu já mencionei ali, tipo, numa manifestação depois, após a perícia. Fica perdido ali. Quando o perito fala que tem incapacidade, né? Uhum. Porém, é passível de reabilitação, só que a pessoa mora lá, tem muito cliente aqui que mora em um local que nem tem energia elétrica. É isso que a gente tem que saber. Mora no meio da selva lá, e aí eu faço uma manifestação, o juiz acata, né? É isso que a gente tem que saber, já na inicial. Igual você falou, mora num local que não tem nem energia elétrica, como é que eu vou reabilitar? Como é que vai fazer curso online que o INSS oferece para naquelas cursos de reabilitação? Tudo isso aí é perfeito. Então, crie um tópico, essa é a dica. Porque muitas vezes essa informação, igual o Bruno deixou bem claro, foi ótimo esse comentário, Bruno. Às vezes vai surgir só na impugnação do laudo. E aí, olha o tempo que você já perdeu. Às vezes essa impugnação do laudo é simplesmente ignorada, o perito... A gente tem que fazer tudo para a perícia ser 100%. E os peritos, eles pedem esses dados. Gente, vão por mim. Os peritos, eles leem a inicial de vocês e muitos dados eles conseguem extrair daqui. Então, se puder jogar dados, né, econômicos do município, o local onde trabalha, coloca a foto, coloca o local que ele reside, coloca, ilustra, não tem problema. Na petição inicial, não precisa. Você pode fazer uma coleta de documentos visuais, mostrando como é o local de trabalho, o município, os dados, e essas informações em resumo na petição inicial. Porque isso vai ser levado em consideração e você já pré-questiona a matéria. E aqui eu já estou garantindo ali a incapacidade social, tá bom? Então essa é a primeira dica que a gente consegue extrair aqui, que é que o próprio médico, a própria portaria do juízo faz. Então vem a qualificação. Veja aqui que na qualificação ele sempre pergunta escolaridade e atividade declarada, que é justamente isso, porque muitas vezes eu mesmo me notei várias vezes, essa parte aqui declara que é analfabeta, tem um primeiro grau incompleto, então realmente no local onde ele reside, que seria a área rural, não teria capacidade de ser restabelecido em outra atividade. Então esses dados aqui você pode introduzir a escolaridade, e pergunte ao seu cliente, se eu tenho aí um documento da escola, algum documento oficial que demonstra. Se tiver, ótimo. Se não tiver, também sem problema. Mas se tiver, junte. Coloque elementos realmente da questão da escolaridade e da atividade. Aqui aí são dados iniciais. E aí, aqui que a gente vai trabalhando. Temos aqui, primeiro, a qualificação do profissional técnico, que é um dado básico, né? Examinando, o profissional médico entende ser possível. Isso aqui era uma pergunta feita por quê? Porque na época da pandemia, só para esclarecer essa primeira pergunta, o médico perito ele poderia falar, olha, só com essa documentação que foi apresentada, vamos dizer, hoje a gente tem uma teste médico, só com essa documentação eu não consigo realizar a perícia, eu preciso ver esse camarada presencialmente. Se segurada aqui, essa segurada. Então, por isso que vinha, aí quando já vinha não, aí ele elaborava, a gente já entrava no fluxo que eu tinha que aguardar, né, no caso, a reabertura da justiça, para fazer a perícia presencial, tá bom? Só para esclarecer essa primeira perguntinha aqui. Mas aqui que eu achei interessante, vocês podem ver que, a portaria, ela criou um primeiro capítulo chamado Documentação Médica Examinada e pontos controvertidos acerca dos documentos médicos apresentados. Então, o que eles estão exigindo daqui? Um detalhamento da documentação que a gente está produzindo. Então, aqui é importante a gente criar um tópico na petição. O que eu faria aqui? Se na minha portaria tem um capítulo da documentação médica examinada, então eu vou espelhar. É uma técnica aqui de cognição, né, de psicologia comportamental. Então, na minha petição inicial, eu vou colocar lá um tópico, documentação médica examinada, da documentação médica examinada, que o perito vai ver que, esse daqui é a mesma coisa que eu vou ter que responder nessas 1, 2, 3 perguntinhas aqui. Então, olha a primeira pergunta que ele faz. A documentação médica está em condições de análise, legível, sem rasuras ou erros grosseiros, com data de emissão e identificação do requerente do emissor, sendo ainda contemporâneo aos problemas? Então, olha o que ele quer saber. O documento do autor é legível, sem rasuras ou erros grosseiros, então tudo isso eu posso informar. Qual é a data de emissão desses laudos,
quem é o médico que emitiu e o CRM. Então, tudo isso eu já posso resumir e colocar lá no tópico dentro da petição inicial. Então, eu estou apresentando 1, 2, 3, 4, 5 documentos. E aí você pode extrair esses dados, em resumo, e colocar no documento lá. O documento original, obviamente, vai estar lá solto, né, sem problema nenhum. Mas é interessante você fazer. Eu vou fazer isso, inclusive. Eu já vi um advogado uma vez, ele colocou assim, o pequenininho o documento, e do lado ele colocou essas informações extraídas. O documento grande estava nos anexos. Mas eu acho interessante já colocar isso na petição inicial, dentro desse título, documentação médica examinada. Então, feito isso, outra coisa que ele vai perguntar também, além da data da emissão do emissor, o CID. Então, igual você colocou lá, Bruno, colocou as patologias, sem problema nenhum. Se possível, já coloque o CID também, tá bom? Lá naquela que você colocou lá, lombalgia, artralgia e tal, e aí coloca o CID também. Por que CID? Porque o médico ainda trabalha muito com CID. Então, em vez de ele lá, eles trabalham com as CIDs. Então, trabalhando com esse tipo de CID, e diga-se de passagem, eu já passei em algumas secretarias que faziam classificação da perícia pelo CID informado. Então, os servidores já sabiam, CID tal, eu sei que é psiquiatria, CID tal, F, não sei o que, já sabia. Era bem interessante que o CID meio que ajuda também na classificação. Outra coisa, nos autos o laudo SAB, lembra que eu falei a questão do laudo, que está lá no meu INSS? Você já pode também apresentar essa informação já nesse tópico. O laudo SAB do INSS foi... Eu apresentaria esse documento já nessa tela também, para já deixar isso claro. E o que ele quer saber, o que foi extraído do SAB, que é aí o que a gente também tem que deixar já sintetizado na petição inicial. A data que foi feita a realização, as queixas analisadas e a conclusão do laudo administrativo. Então, vê lá que na petição inicial do Bruno, ele colocou lá que foi feita a data da perícia e o resultado da perícia. Mas não veio, por exemplo, as queixas analisadas, que sempre no SAB realmente consta isso, na informação. Então, esses dados ele também pode transportar para esse capítulo da documentação médica examinada. E aí, fazendo o espelhamento, pontos controvertidos acerca dos documentos, e aí eu sairia fazendo o que a gente chama de engenharia reversa. Então, aí você colocaria esse título também específico, né? E iria tentando... Claro que tem respostas aqui que são mais específicas para o perito. Mas aqui, ó, eu criaria esse tópico, pontos controvertidos acerca dos documentos apresentados, e aí eu confrontaria, aí aqui nesse tópico, eu tentaria responder essas perguntas fazendo uma redação, um texto. Aqui, e aí são os tópicos padrões, né? Se é do total, se é incapacidade temporária, que a gente não tem, se é possível reabilitação, então tudo isso eu iria tentando responder, dizendo não é possível a reabilitação por causa da idade, da questão de saúde e outros elementos. Deixa eu voltar aqui para a inicial do Bruno, para a gente analisar fazendo esse cotejo. Então, em resumo, se eu fosse começar a construir uma petição inicial, eu partiria da redação da petição inicial, tentando, por exemplo, eu sou um médico perito, eu me colocaria nisso. Hoje eu sou um Alex, médico perito, e tenho que responder essas perguntas aqui, né, que estão nessa aquisitação padrão da vara. A petição inicial me dá todos os elementos para responder as perguntas, claro, as perguntas que eu preciso extrair de lá, como eu coloquei aqui, né, documentos médicos, data do documento, quem emitiu o documento, aí essa questão se tem ou não incapacidade, quando iniciou, é possível determinar a data do início da incapacidade. Então, basicamente, é esse exercício que vocês têm que fazer quando forem construir a petição inicial de vocês. Essa pergunta é o questionamento. A minha petição inicial, ela efetivamente dá todos os elementos que o perito precisa para responder isso aqui. Por quê? Porque o perito vai abrir, sim, a petição inicial de vocês. Eles leem, tá? Isso aí é uma coisa que eu já recebi vários colegas médicos lá na Justiça e fiz esclarecimentos. O que eles ainda têm muita dificuldade, os peritos, é a questão de termos do previdenciário, qualidade segurado e outras situações que eu falar para eles, não se preocupem com isso. O que nós precisamos é a data são datas, com base nos documentos, é que fique o mais claro possível essa argumentação. Então, no caso aqui, feito esse insight, deixa eu apresentar de novo aqui a petição que o nosso amigo Bruno produziu, que
Sempre destaca, um excelente documento. Está de parabéns, viu, Bruno? Até pela tipologia, muito bem editado. Então, vamos resumindo aqui. Ok, nessa primeira página, como eu falei, aqui tem as informações básicas, e o que eu colocaria a mais seriam aqueles elementos que eu, servidor, preciso para fazer a definição do fluxo, né, que esse processo ele vai levar. Então, eu tentaria encaixar ainda nessa primeira página aqui. Seguinte, descrição da doença, eu colocaria isso aqui que o Bruno fez foi perfeito, tá certo, correto, porque tem que ter, se não tiver um capítulo na sua petição inicial dizendo que você preencheu os requisitos do artigo 3º da Lei 14.331, que é o artigo 129-A da 8.213, a sua inicial, você vai receber um ato administrativo, um ato ordinatório de emenda inicial para você esclarecer isso aqui. Então, é importante você ter esse quadro igual o Bruno fez. Descrição da doença, além do nome da doença, eu colocaria o CID, as limitações, perfeito, isso aqui é muito importante, porque essa limitação é o que o cliente de vocês vai relatar também para o médico perito. As atividades para a qual está incapacitada, pesca artesanal, que é a atividade habitual dela. E aí aqui, Bruno, essa atividade, entenda-se também atividades que demandam esforço, sabe? Aquela coisa mais abstrata. Uhum. Atividade, porque obviamente ela não vai poder. Atividades que demandam esforço físico, permanecer tantas horas em pé, tenta trabalhar dessa forma. Uhum. E aqui, com base nisso, a gente consegue deixar uma coisa mais ampla. Você pode colocar que a atividade habitual dela ela é pescadora artesanal, e aí a atividade com a qual está incapacitado, você tenta visualizar dessa forma. Eu ampliaria mais isso aqui, para não ficar assim, pesca artesanal, não. Atividade que demanda esforço físico e longa permanência em pé, alguma coisa nesse sentido. Até porque a perícia pode ser feita por um médico que não sabe o que é pesca artesanal, né? É isso. E outra coisa que eu ia falar agora, você tem que descrever a atividade, o que é pesca artesanal. A dica que eu dou, vai lá no Código Brasileiro de Ocupações, que é a famosa CBO, busca na CBO pesca artesanal, conforme a CBO da atividade habitual da autora. Esse é um capítulo que eu acho interessante ter. Você pegou, Bruno, você está conversando com o perito. Como você falou, tem perito que nunca não sabe nem por onde passa a pesca. Então, eu tenho que mostrar para o perito como a pesca é realizada. Então, eu criaria da atividade habitual da parte autora do segurado. Aí você coloca lá, segurado, pescador, é um pescador artesanal, conforme a CBO. Por que a CBO, Alex? Porque a CBO é o documento oficial do Ministério do Trabalho e Emprego. CBO, então, lá ela descreve como é a atividade. O que é legal a CBO? Ela coloca, né, o que é atividade e como é realizada e condições que elas são realizadas. Então, você extrai de um documento oficial do Poder Executivo Federal. Então, aí você coloca, ó, conforme a CBO, um pescador artesanal de trabalho em pé, ele tem várias coisas que aí, com base nesses elementos, ele vai poder fazer essa comparação, esse cotejo. E isso é muito importante para o médico perito. O médico perito ele precisa saber como você realiza sua atividade habitual. Se é em pé, deitado, sentado, longo tempo, tudo isso você transcreve para cá. E se você não tem ideias, onde você vai buscar isso? Joga no Google CBO e o nome da atividade da profissão. É até interessante, se você possuir, principalmente atividades pesadas da indústria, o PPP. O PPP é um documento excelente para o perito. É excelente mesmo. Você fala, por que eu vou juntar PPP em capacidade, rapaz? A gente tem um negócio chamado item 14 do PPP, que chama profissiografia. A profissiografia, ela traz ali, além, claro, se na CBO você consegue extrair, porque o PPP, ele te traz um resumo qual é a função que ele exerce dentro da fábrica e o local. Então, muitas vezes tem lá, a pessoa é auxiliar de serviços gerais, mas é um auxiliar de serviços gerais no ambiente úmido, no ambiente, num local com calor excessivo. Então, tudo isso o perito vai levar em consideração nas horas. Auxiliar de serviços gerais pode ser tudo. Só que no caso concreto, a gente sabe que ele exerce ali no local exposto a calor excessivo. Então, como é que esse camarada aqui que tem uma doença grave, né, de pele, uma doença, vamos colocar assim, vai trabalhar num ambiente com a temperatura elevada? E isso vai ajudar até vocês, advogados, na hora de montar a petição inicial, fizerem questionamentos. Então, se possível, solicitem o PPP.
Por que, Alex? Por causa do item 14, profissiografia, que vai trazer ideias para vocês. Primeiro, qual é a atividade que realiza? Eu tenho a CTPS lá, Serviços Gerais. Não me diz nada. Eu quero saber. Serviços Gerais fazendo o quê e em qual local? Sujeito a qual os agentes agressivos à saúde dele podem prejudicar? Tudo isso vai estar no PPP, pode dar uma luz para vocês, tá bom? Então, isso também ajuda muito os nossos médicos. Então, o Bruno também fez do requerimento de prorrogação indeferido, aí ele fez a questão da qualificação, que é pescador, isso aqui perfeito também, sem problema nenhum, colocou a data da cessação, então, a partir daqui eu consigo extrair essas informações, perfeito. Da atividade da pesca artesanal, aí aqui ele colocou, né, o que o pescador artesanal ele utiliza, trabalha, e aqui seria o tópico que você poderia agregar CBO, outros elementos, alguma imagem, perfeito também, Bruno, você fez um tópico próprio para isso, para demonstrar ali as atividades exercidas. Aí aqui ele colocou a questão de pessoa pobre, baixa escolaridade, sempre viveu na pesca, aqui eu poderia melhorar isso fazendo aqueles elementos lá do biopsicossocial. Do direito, aí aqui ele colocou qualidade segurada, os documentos comprovam que a autora é pescadora artesanal. No meu caso concreto, como se trata aqui de prorrogação de benefício cessado anteriormente, eu não traria essa questão de, eu tenho provas aqui que é pescadora, porque a qualidade segurada é incontrovérsia, com base no artigo que fala que a manutenção da qualidade segurada, aquela pessoa que, após a cessação do benefício, a gente tem o artigo 13 do decreto 3.048, que fala que 12 meses. E no caso concreto, a incapacidade permanece até a presente data, que aí você conecta com a sua narrativa da peça inicial. Então, qualidade segurada, eu não colocaria o artigo 11 aqui nesse caso, mas aqui o Bruno, vamos dizer que esse é o caso, Bruno, realmente era uma concessão originária. Foi um primeiro requerimento feito por um segurado especial que eu vou ter que enfrentar a qualidade de segurado especial dele, inclusive. E diga-se de passagem, vão ter situações que vocês vão ter benefício por incapacidade com a incapacidade reconhecida, mas ausência de qualidade desse segurado rural. E aí chega lá o assunto, benefício por incapacidade. Quando vê seu pedido está indo lá para a central de perícias, mais uma vez, aí você tem que chamar a atenção, opa, a incapacidade é incontrovérsia, que eu só quero que já vá o processo para audiência, ou para audiência concentrada agora, em algumas situações. Então, tudo isso tem que estar já na primeira folha. É muito importante. Inclusive, nesses casos que fogem do fluxo, eu até mandaria um e-mail, chamaria atenção para a secretaria. Olha, esse meu caso aqui é só de análise de qualidade segurada, incapacidade incontrovérsia, o próprio INSS assim o reconhece. Poderia fazer dessa forma. Carência, perfeito também, você já pode delimitar a questão da carência. E a incapacidade, você também chamou a atenção do preenchimento dos requisitos. Isso aqui mas a gente poderia até enxugar melhor. Da qualidade segurada e carência, isso aqui você já preencheu aqui, né, nesse primeiro tópico. Então, eu nem precisaria desenvolver muito, não. Eu fiz essa petição em cima de uma... Eu percebi que você foi... eu acabei... Hoje eu já enxuguei mais. Isso. Aqui a gente poderia dar incapacidade, aí lembra que, documentação médica examinada, aí eu já casaria lá da documentação do capítulo da documentação médica examinada. Você fez perfeito, você espelhou. Você espelhou aqui Esse tópico maior já foi você que inseriu? Fui eu já isso aqui, né? Isso aqui, na verdade, foi uma cópia que eu fiz lá. Na verdade, eu que já estava remendando essa petição aqui e comecei a rascunhar. Mas aqui, da incapacidade laborativa, aí a sugestão, eu já iniciaria criando esse... Lembra do espelhamento que eu falei? Criaria esse título, documentação médica examinada, e viria trabalhando, respondendo essas perguntas aqui, dentro desse elemento todo. Você vê que você trabalhou bem isso, né? Você Agora aí fui eu, daí para baixo. A incapacidade, falou a questão das condições, a documentação médica, aí você trouxe aqui, quando foi a data do documento e a questão dos laudos e quem emitiu, né? Deixou bem claro que isso aqui eu achei muito importante, foram documentos emitidos pelo SUS, então não há que falar que são provas unilaterais, esse tópico aqui é perfeito, e mantenha. Eu peguei essa dica aí com um professor que deu benefício por incapacidade no IMADEC. Foi o André Luiz Bittencourt? Ele mesmo. Isso, porque é batata. Tem muitos que falam assim, mas o médico é do
é particular, então o médico estaria enviesado, vamos dizer assim, né? Prova unilateral, né? A gente fala, Isso mesmo. Então eu fui no SUS, o SUS é público, a gente usa muito isso aqui, inclusive, nas ações para medicamentos. Eu falava assim, ó, não tem interesse porque quem exigiu o medicamento foi um médico do próprio poder público, vinculado ao Ministério da Saúde, então não tem aqui. Então, perfeito esse seu tópico aqui, eu recomendo isso, inclusive, destaque isso, é claro, tem situações que são médicos da iniciativa privada, não tem problema, mas se você tiver produção de documentos do SUS, faça isso aqui mesmo. Aí você já quebra uma argumentação padrão que o INSS fala, mas são documentos feitos pelo médico assistente, que estaria aí tendo interesse na vitória. A gente começa a falar muito de batatinha lá. Esse tópico aqui ficou muito bem, viu? Gostei muito desse aqui. A Silvia. Ô, Silvia, pode falar, fica à vontade. Professor, é porque a imagem está travada, a sua, o áudio está bom, e não está mostrando a petição movimentando, pelo menos para mim, não sei se para a Bruna está mostrando. Nossa. Para mim está normal. Está normal? Então eu vou sair e entrar novamente, para ver se o problema foi comigo. Tá bom, Silvia, sem problema. Então, aqui, do início da prova material. Aí, no teu caso aqui, Bruno, isso aqui com certeza você pegou de uma ação anterior, né? Eu não seria preciso. Minhas ações vira e mexe, eu vou ajustando e isso. Acabou. No caso específico, como a gente está trabalhando aqui de uma prorrogação de benefício, eu não entraria nesse questionamento. Eu nem induzo a secretaria a uma produção de uma audiência para questão de manutenção dessa qualidade. Acho que é assim, porque a qualidade de segurado dela especial é incontroversa, porque, inclusive, o próprio poder público já o reconheceu quando concedeu o benefício por incapacidade anterior. Então, aqui eu não entraria nesse tópico específico, mas, obviamente, se fosse ser necessário, você acoplaria aqui um módulo só sobre segurado especial, né? Que eu brinco que são as ações 2 em 1. É a ação incapacidade, depois eu tenho que ter uma ação só para enfrentar o reconhecimento da qualidade segurado especial. Vem a tutela de urgência, que é padrão a gente sempre colocar aqui. A tutela de urgência é aquela situação. Para não ter... Hoje, inclusive, a gente vai ter que ser feita a perícia, né? Até antes da citação do INSS. Por conta do artigo 129A, o procedimento hoje, inclusive, mudou. Primeiro, o teu processo ele vai para a perícia, depois o INSS é citado. Já o INSS já recebe a citação com o laudo produzido. E muitas vezes, se o laudo é negativo, você já toma ali uma improcedência liminar. Aqui é assim. É assim, né? É o padrão. Todo local é assim. Então, eles nem chegam a citar INSS. É improcedência liminar com base no artigo 129A. Hoje, a gente tem uma permissão legal do magistrado fazer isso. Aconteceu algumas vezes de o servidor citar o INSS, né? Antes da perícia, e automaticamente o procurador federal chega de citação sem laudo. Na contestação, né? Isso, olha aí. Citação sem laudo. É isso mesmo, acontece, a gente entra num fluxo errado aí. Então, da tutela de urgência, eu nem colocaria isso. Eu colocaria para ser apreciado, por exemplo, na sentença. É um ponto também. Que o autor entende que os requisitos podem ou devem ser apreciados por ocasião de prolação da sentença ou após a realização da perícia técnica, conforme o disposto no artigo lá específico 129A. Por quê? Porque tutela de urgência e probabilidade de direito, nesse caso específico, a gente está tratando de dilação probatória. Então, automaticamente, a secretaria negaria, de imediato. Seria diferente se fosse, por exemplo, o INSS reconhecendo a incapacidade e já havia acontecer, por algum motivo, no segundo momento, que é a análise da qualidade de segurado, há uma negativa do INSS. O INSS, não sei porque o CNIS não migrou as contribuições, o caso clássico, eu sou empregado, a empresa não recolhia. Vou no INSS, incapacidade reconhecida, mas na ausência de qualidade de segurado, porque não consta contribuições no CNIS. Mas eu sou empregado. Aí qual é a sua tese, na verdade? A discussão é o artigo 32 da Lei do Custeio, da Lei 8.212, que não cabe ao empregado a retenção e repasse dos valores dessa obrigação acessória para a Previdência. Aí, nesse caso, eu apresentaria uma tutela de urgência e ainda chamaria a atenção da vara. Vai dizer que, olha, que não é dilação probatória, eu não estou produzindo prova, realmente a questão a documentação está concreta. Porque isso aqui é padronizado, mas eu manteria só
pedindo para ser apreciado por ocasião da sentença. Sem problema nenhum, pode manter também. Aqui são os elementos básicos, né? Caráter alimentar. E aí você chega nos pedidos. Aí essa antecipação de tutela, eu trabalharia dessa forma por ocasião da sentença. E isso agora a gente tem que se resguardar, né? Deixar claro, o cliente tem que assinar um termo de consentimento que, infelizmente, o tema 629 da STJ, eles estão cobrando, executando mesmo até pessoas aí que não tem valor nenhum, não tem condições nenhuma de devolver esse dinheiro. Então tem a questão da citação, perfeito. Após a perícia, a procedência. Aqui você até pode colocar, após a perícia, a análise da antecipação dos efeitos da tutela. Você poderia até pedir a antecipação dos efeitos da tutela, mas após a perícia, sem problema nenhum. Acho que fica mais lógico para ter um efeito concreto. Mas você já viu algum caso de deferimento de tutela de urgência em algum tipo de doença mais grave, algo assim, ou nunca viu? Só vi no caso, nunca vi. Só vi em casos, como eu te falei, que a questão da incapacidade era incontroversa e a gente tinha algum questionamento envolvendo qualidade segurada. O máximo que acontece é você conseguir ali a antecipação, e inclusive isso é muito importante, ainda bem que a gente conversou aqui, Bruno, sobre isso. O máximo que acontece é você pedir a urgência na realização da perícia. Então, caso de doente terminal, ou câncer terminal, aí acontece, infelizmente, de vez ou outra aparece. Então, esse alerta já tem que vir rápido para a nossa mão. O padrão, a gente dá andamento mais rápido. Só que se essa informação não vier logo, pode se perder o processo. Então, por exemplo, um cliente aí que está em estágio terminal, está no UTI, por exemplo. Pronto, UTI. Eu consigo isso aí, geralmente, indo lá na vara. É isso que eu ia te falar. Você tem que ir lá. Por quê? O que acontece? Quando eu abro lá, no caso aqui de vocês ainda é o PJE, eu sou servidor e abro a minha caixinha do PJE, tem vara que recebe, em média, por dia, 52, 42 petições iniciais. E a petição inicial ela só vem assim, no meio do processo, o assunto, no caso aí, vai lá, benefício por incapacidade, doença grave, alguma informação genérica, e doença grave, idade avançada, que todos os 42 que entraram têm a mesma informação. Todo mundo tem prioridade, né? É isso mesmo. Dificilmente o servidor ele vai seguir a ordem de entrada, ele vai abrir um por um ordem de entrada. O teu cliente ele foi o último que entrou no dia. Se você não for no balcão, e tem que ir, perfeito, Bruno, tem que ir no balcão e falar, meu caso é grave, eu quero só que vocês, por favor, dê prioridade na realização da perícia. Ponto. Manda um e-mail para formalizar isso e também vai despachar, porque isso vai chamar atenção. Pelo volume de trabalho, se o advogado não faz, aí é um serviço que realmente faz o balcão, ainda tem um balcão virtual, né, no TRF1, faz um balcão virtual, chama a atenção da secretaria. Que aí, aquele processo, inclusive, a gente vai colocar uma etiqueta. Quando trabalho, eu tenho minha lista lá só dos casos muito graves, que eu ficava tocando assim, em paralelo com o meu supervisor. Então, a gente precisa desse alerta também. Então, era só nesse caso, Bruno. Às vezes, a gente não conseguia, tipo assim, só com a documentação. No início do Juizado Especial Federal acontecia, tá, Bruno? 2004, 2005. Você chegava lá só com um monte de laudo. Alguns juízes ainda concediam, mas hoje, sinceramente... Eu nunca vi. Nunca vi. E eu acho muito difícil, assim, até pelo diálogo que eu tenho com vários magistrados que eu trabalhei, a tendência deles igual, assim, no máximo que você consegue é uma antecipação de urgência, uma perícia de urgência, fazendo isso. Então aqui você já pede na questão da concessão do benefício, sem problema nenhum, devidamente atualizados. Tem o pedido subsidiário, né, da questão da incapacidade permanente, que aqui a gente tem que tomar cuidado, né, que hoje, por conta... Tudo bem que aqui a segurado especial mantém o mesmo valor, mas aí a gente tem que tomar cuidado na questão dos urbanos. O que você não colocou aqui, mas poderia colocar também, é ainda um outro pedido subsidiário de auxílio acidente. Não é o caso, mas por padrão, algumas petições, a gente pode colocar essa questão do auxílio acidente quando você verificar, no caso concreto ali, que se aquela incapacidade, se for verificado pelo perito, que aquela incapacidade ela gerou eventual diminuição e originou de um acidente de qualquer natureza, no caso. Até porque essa pergunta ela vai ser feita na perícia. Todos os profissionais médicos eles vão passar isso. Essa incapacidade decorreu de um acidente. Por quê? A gente quer saber se a competência é da estadual ou da federal.
Então, eles sempre vão fazer essa pergunta de ofício também. Aqui já vem a questão da multa diária. Eu não pediria isso aqui agora, Bruno, porque isso aqui é a única coisa que o INSS leva. O que a gente entende? Que primeiro o INSS tem que ser intimado, e após a intimação é que o juiz tem que fixar a multa. Então, quando já vem na sentença de imediato, eles usam isso para entrar com agravo e trava, sabe? Dá um revés 3. Então, não colocaria isso aqui. Só porque eu coloquei isso, passou um juiz aqui um tempo, e ele ficou muito chateado com o INSS no atraso da implantação. Teve casos aqui de passar mais de um ano. E aí ele colocava já na sentença de imediato. Sentença ele colocava. E aí eu peguei. Na época eu coloquei que seria ele. Isso, mas essa é a dica que eu dou para vocês. E aí eu comecei a perceber que a turma recursal começou a reformar isso. Quando já vinha na sentença de cara, e não foi só a turma recursal do Paraná, eu vim todas do Brasil. Então é meio que eles falavam assim, ó, a sentença tem que sair só com 30 dias, né? Aquele prazo, 30, 45 dias, 60 dias, ponto. E não poderia mais já... Eu ganhei um bocado aqui de execução de Astrans, um monte, cara. Não ganha. E você, aí o que você tem que... Onde isso tem que surgir? Saiu a sentença, transcorreu o prazo sem cumprimento, aí você, aí vem a petição pedindo a fixação e entrem, e rapaz, o que eu expedi de RPV, só de multa... Só que aqui tem 2 juízes no momento, e eles pararam de... Fixar? Não fazem mais. Nossa, isso aí é terrível. Atrasa, eles só mandam intimar para implantar. Para implantar e não fixa. Tá. Acabou a barra das multas. E aí aqui, obviamente, os pedidos obrigatórios, né, a gratuidade, prioridade de tramitação do feito, eventualmente, né, sempre lembrando disso. É importante essa prioridade de tramitação do feito, não só com a idade, mas lembrando também que doença grave garante isso, doença grave e doença mental. Isso vai impactar na hora da RPV. A RPV ou até precatório. No nosso caso, a gente está num caso de procedimento comum. Um precatório, ele ganha um plus, ele anda mais rápido quando você tem essa doença, vamos dizer, doença grave. Às vezes a pessoa não é idosa, mas tem uma doença grave. Isso acelera lá também, vai agilizar a questão do RPV ou do precatório. Eu queria tocar nesse ponto aí contigo. Uhum. Essa ação, ela está tramitando, já teve perícia. Foi muito boa a perícia, a médica constatou a incapacidade total e permanente desde a época aí, 2019. Pronto. Então está bem encaminhada. Mas, Jeff, a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: o meu cálculo deu esses 93 mil aí. Eu sempre coloco o valor exato do cálculo e escrevo aí que a parte renuncia a seguir o rito do juizado, entendeu? Isso. Isso está certo ou está errado eu colocar o valor por inteiro? Isso aqui pode causar uma confusão do servidor que vai analisar a tua petição inicial. Pois é, eu sempre fiz assim, cara, nunca deu problema. Não dá problema. Não dá problema, porque tem essa renúncia aqui expressa. Sem problema nenhum. Você pode manter isso aqui tranquilo, e se não está dando problema, fique tranquilo. Por que isso pode causar confusão? O que é importante é o encaminhamento, porque quando chega lá na distribuição... Opa, deixa eu subir a petição aqui. O que o pessoal da distribuição vai analisar, Bruno? A petição. Isso aqui, ó, o endereçamento. Valor da causa, eles não querem nem saber. Inclusive, endereçamento, se tiver endereçamento errado, vamos dizer assim, você endereçou aqui para o juizado e sem querer protocolou no PJE procedimento comum, né? O 7, a classe 7. Já aconteceu comigo. Acontece. Nós, servidores, via portaria do TRF1, eu posso entrar e cancelar a distribuição de cara. Não preciso nem te intimar e corrigir. Aconteceu isso. Então, o mais importante é esse iniciozinho aqui, tá bom? Então, fique tranquilo quanto a isso. Aqui embaixo... Outra coisa, rapidinho, que aconteceu também, o meu irmão era criminalista, e já tem mais de um ano que ele abandonou o criminal e veio trabalhar comigo. Eu atuava só no civil, né? Então, tem pouco tempo aí de previdenciário. E esses dias ele foi ajuizar uma demanda, e era em Belém, e ele dormiu e ficou Santarém. Foi cancelada na hora. Eles cancelam, a gente não. O pessoal, redistribui, não. Vai ser cancelado. Belém
Isso que eu te falei, aquele iniciozinho ali, aquilo ali vale ouro, literalmente. Tem que tomar muito cuidado, porque provoca cancelamento. Então, nossa, aí você literalmente vai para o fim da fila, tem que fazer todo o trabalho de distribuição. Dessa forma que você está fazendo aqui, não está errado. Não está errado. Você deu o valor original, conforme o artigo 292 do CPC, e o valor que excedeu você já renunciou, que é o mais importante. Isso aqui a gente ia exigir, essa renúncia expressa aqui, sem problema nenhum. Aí aqui, o que isso pode ocasionar? Às vezes a gente não sabe quem é o servidor da secretária, sabe-se lá quem é o brinco é o estagiário, sabe-se lá qual é o estagiário, ele vai olhar assim, esse valor 93 mil é acima do teto do Jeff, eu vou colocar rapidamente aquela petição inicial, aquela decisão de declínio. Só que o camarada não leu aqui em cima que tinha esse parágrafozinho aqui, por fim, renuncia. Então, sabe aquela questão de ancoragem. Sim. Às vezes o cara na pressa, ele pode... No caso desse, então, melhor colocar Colocaria o teto do Jeff na data. Você coloca o valor, né? Mas aí você vai, o valor máximo hoje, aí você coloca pronto, sem dor de cabeça nenhum. Tem perigo. E aí você fica blindado para não ocorrer esse tipo de equívoco que eu já vi acontecer. Eu sempre tive essa dúvida, cara. Já cheguei a pesquisar e nunca cheguei numa... Mas é mais coerente fazer assim mesmo, né? É questão realmente visual de você... Igual eu te falei, às vezes o cara está no final do expediente, depois de ler muito, a gente sabe como é o cérebro humano. Então a gente tem que trabalhar com isso aí. Feito isso, você fechou aqui o pedido. Outra coisa que eu colocaria no pedido desde já, aí aqui eu repetiria aquelas informações iniciais. Eu já coloquei que seja designada perícia médica com um profissional especialista tal, porque muitas vezes o cara vai ler só a primeira e a última página, tá, gente? E tem, inclusive, um estudo cognitivo que o cérebro humano ele só vai pegar a primeira informação e a última informação de um documento. Então, por isso que dos pedidos você pode resgatar algumas informações que estão lá dentro. Deixa eu te perguntar, imagina, eu vou adequar isso, né? Inclusive foi o grande motivo de eu te cutucar aí para as perícias, cara. Essa semana eu tive 3 laudos em processos aqui, feito por um psiquiatra. Só que as pessoas estão acometidas de doença na coluna. Tudo pescadores. E esse médico nunca fez perícia em processo meu aqui em Santarém antes, nem como sei quem é. Cara, a primeira coisa que eu pensei foi assim, cara, psiquiatra geralmente é tudo doido, né? Tudo... Isso. Assim, será que esse cara considera incapacitado, né? Incapaz para o trabalho? Então, eu já considero que eu perdi essas 3 causas aí, porque ele já disse lá que não tem capacidade. O psiquiatra, né? Esse é aquela história que a gente tem que combater. Então, se eu colocar aí agora, nas minhas próximas, eu vou colocar. Inclusive, estou com umas 5 aqui esperando para fazer. Eu vou colocar o pedido para perícia ser feita com um médico especialista em tal área. Se eles agendarem essa perícia, não atenderem ao meu pedido, agendarem com qualquer outro, o que eu posso fazer? Você pode entrar com um recurso, uma medida cautelar com efeito de agravo de instrumento na turma recursal. Isso vai servir para alguma coisa? Vai servir para situações bizarras igual essa. Você falou, uma doença ortopédica que vai ser feita com um laudo de psiquiatra. Pode ser que o relator utilize aquela jurisprudência canhestra lá da TNU, né, que o especialista, babá. Mas, pelo menos, você pediu uma segunda opinião. E tem alguns magistrados, e tem muitos magistrados que são coerentes nisso aqui. Apesar dessa jurisprudência canhestra da TNU, mas se a gente conseguir influenciar ainda no processo lá embaixo, fica mais fácil deles mudarem. Falar assim, realmente aqui tem coerência, o médico psiquiatra não tem expertise, não tem experiência, pode ser que surja. Pelo menos é uma segunda opinião. Porque se você pediu e ele já marcou com o psiquiatra, você já tomou um não. Então, como é que eu posso tentar mudar isso antes de ir para a turma recursal? Por que antes de ir para a turma recursal? Porque na turma recursal, eles querem só manter, eles querem produção. É mais difícil a gente mudar isso na turma recursal. Então, se eu conseguir trazer essa briga... Eu ando triste com isso que tem acontecido, cara. A maioria dos meus processos são desse tipo aí, benefício por incapacidade. Acho que a cada 10 causas, 7 são benefícios. Não, né? Hoje é o maior volume do Brasil. Quem está julgando essas causas é o perito. É o perito. Eu concordo. Hoje por isso que eu falo.
nós temos que influenciar ao máximo a produção da perícia, que a partir dali, a única forma que eu vi virar sentença, como eu falei para vocês, é a incapacidade social. É a única. Dizer assim, a turma reformou porque entendeu que o perito falhou, fez uma... Não. Eu fiz uma pesquisa aqui, um rastreio em todos os juizados, eu só encontrei provimento em situações envolvendo a incapacidade social, e muito raro. Existe? Existe. Tem situações que ali ele adentra, análise do documento, sustentação oral, Bruno, influencia muito. Então, sustentação oral, mas sustentação oral trazendo elementos concretos, não só, o perito, não, tá aqui, ó, tem documento e tal, tentando reforçar isso. Documento médico que foi ignorado pelo perito, que eu fiz a impugnação, o juízo indeferiu a impugnação, ou o juízo não se manifestou na impugnação. A sustentação oral está sendo gravada, né? A gente gravada, coloca no processo, né? É isso mesmo. Tem um prazo aberto já aí para fazer. Não, faça a sustentação oral, porque realmente a sustentação oral tem, e muitas vezes, chama atenção para pontos importantes ali no... Como eu falei, às vezes, principalmente as turmas recursais hoje, os locais que têm o maior número de trabalho, de processo para ser analisado, é a turma recursal hoje no Brasil. Então, quando você chama atenção para o seu caso, querendo ou não, eles vão ter que ter um olhar um pouco mais detalhado. Ele sai daquele limbo, daquele fluxo comum ali, que seria aquele Ctrl-C, Ctrl-V, vamos dizer assim. Tá bom? Então, essa é a dica que eu posso te dar. Então, Bruno, eu acho que chegamos ao fim da peça. Eu acho que não sei se eu consegui te passar alguns insights, essa visão. Espero que tenha te auxiliado bastante aqui na construção dela. Para vocês que acompanharam, Cíldia, muito obrigado também. Acho que deu o nosso tempo, né, que a gente tinha marcado aqui. Ô, Cíldia, pode falar. Professor, já que está terminando essa de Bruno, sobre aquela que o senhor ficou de mandar uma gravaçãozinha hoje, que não fez. Se quiser me dizer agora, pelo menos o senhor não vai ter. Se o senhor não, Cíldia, aquele seu está... Vou até aproveitar já aqui. O seu está certinho, porque o que foi o seu caso? O seu caso era um PBC que foi cortado com pente fino, não foi isso? Isso. Pronto, sem problema. Então, o INSS, por padrão, qual é a sua proposta de acordo ali? Ele quer restabelecer desde a cessação e pagar tudinho aquilo. Ok. Aquele argumento que ele fala assim, para não pagar em duplicidade os valores inacumuláveis, é porque ocorre muito, Cíldia, às vezes houve corte no pente fino, passando 2, 3 meses depois, a pessoa volta no INSS e pede um novo requerimento administrativo e é concedido. Então, o INSS não pode pagar em duplicidade, ou às vezes ela começa a receber uma pensão por morte nesse meio tempo. Ela cortou o benefício e pediu a devolução num valor, né? Isso. Tanto quando eu entrei na inicial, eu já pedi para não ter, que foi de boa fé, aquilo que sempre coloca, né? Isso. Então, como na proposta ele não falou nessa devolução, eu fiquei com receio de ele não comentar nada e na hora que vieram os valores ele já ter abatido, porque quando sai a sentença, sempre o juiz diz, né, que não é para aquele valor, não vai ter a devolução, né, que foi de boa fé. Aí eu fiquei com receio de... Na hora então, você pode até deixar bem claro isso, porque, na verdade, como ele vai restabelecer desde a data da cessação, então, vamos dizer assim, se eu não vou cortar, então não vai ter o que ele devolver, entendeu? Sei. Mesmo sendo um valor, porque era um valor menor do que o montante que vai ser pago. Tipo assim, no tempo, o que tinha para devolver, acho que era 11 mil. Mas aí não vai devolver nada. Porque ele, vamos dizer não assim, vai abater não, né? O ato que cortou e os efeitos do ato do corte, que é essa devolução, eles vão sumir. Imagina dessa forma. Seria problema se já vamos dizer assim, olha... Nós vamos conceder o benefício assistencial desde a data da homologação, desde a data da sentença judicial. Aí dá problema. Espera aí. Se foi cortado lá em 2019 e eu estou restabelecendo só em 2024, e além de cortar, eles estão me pedindo esse dinheiro de volta, como é que fica esse passivo? Aí realmente teria um passivo que teria que ser objeto de discussão. No seu caso, eles estão restabelecendo desde o corte indevido. Então, não tem ali realmente... Essa devolução, que é o padrão, né, que eles cortam e pedem de volta, ela vai cair, ela vai inexistir. Você obviamente, vai aceitar o acordo e reforçando, deixando claro que o restabelecimento é desde a cessação indevida e, por consequência, além do restabelecimento, haverá declaração de inexistência de débito. Você pode pedir para o juiz colocar isso na sentença sem problema nenhum. Dá para fazer sim.
Professor, deixa eu perguntar uma coisa, que eu estou com o processo na turma recursal, e eu vou pedir a sustentação oral tudo. Eu gostaria de saber se eu posso ir lá na turma ou no balcão virtual falar sobre esse processo, que isso eu faço quando está em VAR, mas nunca fiz quando está na turma recursal. Pode ir também? Pode, você está falando de despachar com assessoria? Sim, pode. Você pode levar seus memoriais sem problema nenhum. Você produz os memoriais e fala, olha, tem memoriais e quero agendar um horário com o magistrado para despachar os memoriais. E se não for com o magistrado, geralmente é bom com quem? Com o diretor? Não, aí no caso eles vão sempre... Você sempre pede para o magistrado. Aí o magistrado fala assim, o magistrado não, esse magistrado ele direciona para a assessoria dele. Porque como é que funciona a turma recursal? Tem um diretor para dezenas de juízes. Geralmente são, no mínimo serão 3. Então cada um dos juízes tem seus assessores. Então quem recebe esses pontos específicos ou vai ser o próprio juiz, ou se o juiz delegar, vai ser o assessor dele. Tá bom? O diretor mesmo, você não vai conseguir influenciar em nada ali na produção do acórdão. Então é melhor fazer isso, tá bom? Você pode agendar, fazer esse pedido de agendamento e apresentar seus memoriais para eles, tá bom? Tá bom, puxa, obrigada. Sucesso, Gil, desde já. Obrigada. Então é isso. Então encerramos aqui nosso primeiro encontro. Teremos outros ainda sobre isso, eu achei bem bacana essa dinâmica, né? Eu gostei bastante, acho que ficou bom para todos. Fica o convite para vocês que estão assistindo a gente aqui no gravado, apresente a peça de vocês, apresente elementos, impugnações, a gente vai trazer de tudo. É o que a gente quer fazer, né, Bruno? Sim. Como o Bruno já delimitou, todo mundo já sabe. Quem sentencia um processo de incapacidade hoje é o perito, né? Isso aí, o perito que eu falo é o laudo pericial, 99,9%. A gente não tem que ser hipócrita hoje, e realmente é o que acontece dentro do volume de processo. Então, como é que nós podemos apresentar, potencializar, melhorar, fazer de tudo para que aquele laudo seja o mais fidedigno, o melhor possível para os nossos segurados? Então, essa é a nossa missão hoje, nosso corte, nossa pesquisa para isso. Tá bom? Então, a primeira aula foi gravada, espero que gostem. Aguardo aí o feedback de vocês no grupo. E até os próximos encontros, gente. Uma excelente sexta-feira para todos. Obrigada, e bom final de semana para vocês. Tudo de bom. Tchau. Tchau a todos.